Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez. Pessoal que está no YouTube assistindo a gravação, sejam bem-vindos. Nosso webinar de hoje, episódio 83, né? Gestão estratégica de talentos na saúde. Como desenvolver pessoas e maximizar resultados. Nós já falamos algumas vezes, né? Não sobre esse tema específico, mas que foi muito, teve muitas pessoas participaram já e pedem sempre, né? Para a gente trazer conteúdos e temas voltados, né? Para este assunto. E nós fomos buscar a Andrea Cavalcante, que ela é fisioterapeuta respiratória e intensivista titulada pela Asobrafir, COFITO, professora universitária e gestora de serviços de fisioterapia hospitalar. A Andrea está lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio, né? Interior do Rio, está junto com a gente hoje. Andrea, mais uma vez, a gente já falou um pouquinho antes aqui. Obrigado pelo seu aceite, né, por estar junto com a gente. Eu vou pedir para que você se apresente. A gente vai colocar aí, eu vou te ajudar. Nós vamos juntos aí compartilhar a tela novamente e vai dar tudo certo. Obrigado, seja bem-vinda mais uma vez, Andrea. O microfone está fechado, o seu microfone. Bom dia, Lucas. Bom Bom dia a dia. todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho da nossa experiência aqui no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna. Itaperuna é uma cidade do noroeste fluminense. E esse hospital é um hospital geral e a gente está aqui há 28 anos, desde a implantação do serviço de fisioterapia na instituição, né? E passamos por várias etapas aí, desenvolvendo pessoas, montando equipes, e a gente vem aperfeiçoando a cada dia o nosso serviço, que conta com 9 unidades de terapia intensiva, sendo 7 delas adultas e uma neonatal, uma pediátrica. É um hospital de referência aqui na região noroeste do estado do Rio e tem um fluxo muito grande de pacientes, por ser um hospital geral, né? Aqui a gente tem serviço de cirurgia cardíaca, transplante, cirurgias oncológicas, ortopédicas, trauma, enfim, né? Tratamento clínico completo. Então, a gente se viu na necessidade de desenvolver pessoas por estar numa região longe da capital, longe do grande centro, e que até hoje, agora mais, mas quando eu cheguei aqui não tanto, a gente não tínhamos profissionais especializados prontos para assumir as demandas da instituição. Então, a gente se viu na necessidade de desenvolver os profissionais que iriam trabalhar aqui conosco. Então, é mais para a gente trocar uma ideia, né? Porque a gente sabe que não é fácil contratar profissionais e desenvolver essas pessoas para atender as demandas, principalmente de tratamentos de saúde em setores de alta complexidade, onde envolve, né, cuidado de pessoas, a segurança do tratamento dessas pessoas e a responsabilidade social que a gente tem em relação a tudo isso. Então, o que eu quero falar para vocês aqui hoje e aprender também com vocês, porque é sempre uma troca, né? É sobre como a gente vem fazendo ao longo da linha do tempo, tanto na captação, mas mais no desenvolvimento de pessoas e retenção de talentos no nosso serviço, que hoje é o maior serviço de fisioterapia em ambiente hospitalar do estado do Rio de Janeiro. Nós somos o hospital com o maior número de fisioterapeutas no mesmo hospital. Porque às vezes hospitais de rede, ele tem um número grande, mas espalhado por vários hospitais. Aqui não, aqui nós temos 106 fisioterapeutas lotados num único hospital, por ser um hospital grande. Então, a gente tem que ter, e temos serviços especializados de diferentes áreas. Então, a gente tem várias equipes diferentes de fisioterapia no ambiente hospitalar. E cada equipe tem a sua particularidade e a sua necessidade, né, de protocolos específicos e seguir
linhas de tratamento diferentes. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, dessa diversidade dentro de um hospital geral em relação a um serviço de fisioterapia especializado, né? E como você vai reter seus talentos, o que que você precisa fazer para não perder aquele investimento de anos de treinamento, desenvolvendo pessoas, aí quando a pessoa chega no ápice, que ela está ali no ponto para resolver tudo, ela ir embora para outra instituição. E aí você tem que começar do zero, o treinamento com outra pessoa. Essa é a parte difícil, né, Essa é a Andréia? parte difícil, Se envolve você quiser, tempo, se você, custo, né? É um dos maiores prejuízos do eu- gestor, né? De quem lida com pessoas e tem que gerenciar equipes de trabalho. Então, é bem complicado. Então, não só a questão do desenvolvimento das pessoas, porque tudo isso ocupa muito tempo e o tempo é um dos maiores ativos que a gente tem, né? Tempo é, é escasso, a gente não tem o tempo, porque o volume de trabalho é muito grande, a gente tem que dar conta de tudo. Então, a gente não pode perder esses talentos. Então, a ideia é essa, e a gente. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela, que eu acho que eu ainda não compartilhei. não, vamos lá, pode tentar colocar. Enquanto você vai colocando, procura lá no Eu More, só queria que você me Share. falasse o caminho de novo. Vamos lá, Share vamos lá. screen. Isso. Share Aí eu screen, você já vou abriu, na tela que aparece todo mundo. você vai colocar a tela aqui da apresentação. Você já abriu a apresentação? Isso, vamos ver. Tá. Coloca ela inteira. Exato. E agora a gente vai lá em cima, naquela opçãozinha que aparece para New Screen, New Sharing, algo assim. E você vai selecionar que já está tela grande. Ótimo aí. Viu como foi fácil? Perfeito. Nada Eu como vou um bom lembrar. treinamento, né? Ô, André, deixa eu lembrar o pessoal, então, assim, ó, fiquem à vontade para perguntar, para falar com a gente, colaborar, assim como a Andrea falou, é, tem o conteúdo, é claro, mas, assim, também é um bate-papo, a gente sabe da realidade de cada um, as dores, né? Eu acho que é muito importante, que a gente vem fazendo sempre, né? Compartilhando, assim, fazendo essa conexão entre vários hospitais, eu acho que é importante a realidade de cada um também. Então, a Andrea veio para contribuir, aproveitar a Andrea aqui hoje, e falasse com ela, né? E perguntar a realidade de vocês. Apesar do tema ser fisioterapia e a André é fisioterapeuta, a gente acredita, né? Nós acreditamos, por isso que nós trouxemos a André, que isso vai se encaixar, né, em todas as equipes, né, Andréia? Então, A gente assim, vai falar mais de gestão e de desenvolvimento de gestão. pessoas, não de Por isso, fisioterapia propriamente dito. exato, exato. Então, fiquem à vontade para participar. Pode levantar a mão, abrir o microfone, falar junto com a gente aqui, aparecer mesmo. Ou se não, pergunta no chat que eu vou estar de olho e eu vou falando com a Andréia, chamando ela durante o nosso webinar. Vamos lá, Eu só Andréia. preciso falar com vocês o seguinte: o meu microfone ele está saindo o som bem baixinho. Então, quando vocês forem me perguntar, interagir comigo, não fala baixinho que eu não vou conseguir pegar. Tá joia, tá joia. Joia? Eu vou ajudando também aqui. Eu escuto Isso, aqui e vou você vai passando para você. mediando aí, por gentileza, Lucas. Pode Eu deixar. Vamos lá. agradeço. Vamos Bom, lá. pessoal, apesar de eu morar aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, eu sou sul-mato-grossense. Eu não sou carioca, eu estou aqui há muito tempo, mas é um prazer estar com vocês mais uma vez. Então, a proposta para hoje é a gente falar um pouquinho dessas estratégias, né, que nós utilizamos no dia a dia, enquanto gestores, para poder identificar os talentos nas nossas equipes de trabalho, desenvolver aquelas pessoas e tentar otimizar resultados e não perder esses bons profissionais, tentar manter esses bons profissionais nos nossos times de trabalho. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de pessoas, a gente pensa em algo muito é, amplo, né? Muita pluralidade, porque quando eu penso em desenvolver uma pessoa ideal para
para determinada atividade de trabalho, na área da saúde, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem que pensar que ela tem que ter conhecimento técnico, ela tem que ter habilidades para desenvolver aquele conhecimento técnico, e ela tem que ter algumas ferramentas comportamentais e cognitivas, né, para desenvolver um raciocínio clínico, para ela ter iniciativa, para que ela possa ter uma tomada de decisão em tempo hábil, no tempo oportuno, para que a gente consiga, né, ter o resultado final, aquele resultado padrão ouro, que é o que se espera. Então, no contexto da área da saúde, isso se traduz em capacitação científica, treinamento técnico, treinamento comportamental, treinamento com as equipes multidisciplinares, as equipes de trabalho, né? E sempre buscando criar uma cultura no seu time de trabalho do compromisso com a educação permanente, com a sua atualização profissional. Ela precisa ter consigo aqueles valores que a empresa tem como meta. Então, missão, visão e valores da empresa, isso tudo já é um pré-requisito para esse profissional. Ele já passou por um treinamento do RH, ele já conhece os valores da empresa, né? Ele já tem tudo isso muito claro para ele. E aí ele chegou para o coordenador do serviço que ele vai trabalhar, coordenador médico, coordenador de enfermagem, coordenador de fisioterapia, no meu caso, e ele vai ser um profissional que vai se desenvolver a cultura daquela empresa e seguir as normas, os protocolos operacionais padrão, né? Os fluxos de trabalho daquele setor no qual ele está sendo inserido. O que eu vejo muito acontecer, né, que a gente presta consultoria para algumas instituições, às vezes o colaborador ele foi selecionado pelo RH, ele fez uma prova, uma entrevista, e agora ele foi entregue ali para o coordenador. E aí ele simplesmente é inserido num ambiente de trabalho sem receber um treinamento e sem ter um acompanhamento, né? Ou as duas coisas, ou um ou outro, um acompanhamento de como tem sido, está acontecendo aquele trabalho, se está de acordo, se não está, né? Enfim. E outra coisa importante é que às vezes ele até recebe o treinamento, mas ele não é acompanhado. Em algum momento da linha do tempo, ele se perde. Então, essa cultura da educação permanente, ela é fundamental. Então, a gente precisa que o colaborador entenda que aquilo ali é o início, né? Ele passou no processo seletivo, agora ele vai ter que passar por um programa continuado, permanente. Esse treinamento ele nunca vai acabar. Ele vai estar sempre sendo atualizado, porque as diretrizes, os guidelines, as recomendações, elas vão se modificando ao longo da linha do tempo. Então, o que se praticava ontem, hoje já não é mais uma recomendação. E você, no meu caso, eu tenho 106 fisioterapeutas. Eles precisam de treinamento imediato. A gente precisa sentar e atualizar o protocolo operacional padrão, a gente precisa treinar todo mundo, garantir que todo mundo sabe executar aquilo ali, né? E acompanhar se está sendo feito da forma correta. Isso tem um impacto muito grande na retenção de talentos, porque o colaborador ele quer ficar onde ele sente que ele está desenvolvendo, onde ele sente que ele está crescendo, onde ele vê que vai levar ele para um outro patamar. Ele não quer ficar no emprego que ele vai ficar estagnado e que daqui a pouco ele está obsoleto e vai ser difícil ele se reinserir no mercado de trabalho.
Então, cabe a nós, gestores, coordenadores, esse compromisso com o desenvolvimento dessa cultura do aprendizado contínuo nos nossos serviços, nas nossas instituições. E eu vejo que muitas instituições não têm essa cultura ainda bem desenvolvida, e isso dificulta o desenvolvimento das equipes para equipes de alta performance e também dificulta a retenção de talentos. Então, é aquele serviço que está sempre no turnover, aquele turnover de alta intensidade, né? Porque ninguém fica trabalhando ali. Então, garantir essa capacitação continuada, esse treinamento frequente, sempre com bases científicas, é claro, né? Não só cativa, retém o seu talento, mas também o principal, que é o nosso cliente, garante segurança aos nossos usuários, né? E a gente vai ter eficiência no trabalho que está sendo prestado ali por esses profissionais. Então, principalmente no nosso nicho de trabalho, que cuida da saúde das pessoas, onde o desenvolvimento de novas tecnologias, a atualização das diretrizes clínicas, né, e necessidades das pessoas vão se modificando o tempo todo, isso se torna extremamente necessário e importante, né? Essa preocupação e essa cultura da educação permanente. E a gente está engatinhando ainda nessa cultura da educação permanente aqui no Brasil, principalmente na área da saúde. Então, alguns fatores, eles são essenciais, né, no desenvolvimento de profissionais. Então, como eu falei, a evolução da ciência e da tecnologia, isso está acontecendo na atualidade de uma forma muito dinâmica, muito rápida, né? Antigamente falava-se que a cada 10 anos tudo mudava, depois passou-se para 5 anos, e agora a cada ano, algumas coisas a cada mês vão se modificando, então não dá para ficar fazendo a mesma coisa que eu fazia ontem, hoje. Atuação multidisciplinar, porque às vezes eu tenho um profissional que ele é tecnicamente perfeito, ele tem todas as habilidades de trabalho, ele sabe fazer tudo, mas ele não sabe se relacionar com outras pessoas. Então, essa questão do relacionamento, da comunicação clara, a comunicação humanizada, né, assertiva nas equipes de trabalho, dentro dessa equipe multidisciplinar, é algo muito frágil e, ao mesmo tempo, fundamental para o sucesso dessas equipes de trabalho. Então, é um cuidado permanente. Como está o relacionamento da minha equipe multidisciplinar? Como eles se relacionam? Qual o conhecimento que o médico tem do trabalho do fisioterapeuta, que o fisioterapeuta tem do trabalho do enfermeiro, o enfermeiro do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do nutricionista. Essas pessoas precisam conhecer onde começa e termina a área de trabalho de cada um e em que pontos as suas áreas de trabalho se interagem, para que a gente consiga ter, de fato, uma atuação não multi, que não é mais o termo adequado, mas sim uma atuação inter e transdisciplinar, que é o que a gente idealiza para as nossas equipes. Os protocolos de segurança do paciente, os nossos colaboradores, eles precisam conhecer os protocolos de segurança, eles precisam gerenciar, né, a segurança, existem ferramentas próprias para isso, que vai reduzir erro, que vai mitigar, né, todo possibilidade disso, melhora muito a qualidade do serviço. E também as exigências regulatórias, né?
A gente tem a Anvisa, através da RDC7, né, que normatiza o funcionamento das unidades de terapia intensiva, das unidades de internação, tanto em relação aos requisitos de recursos humanos, tecnologias, estrutura física e tudo mais. Os próprios conselhos, né, das categorias também têm as suas exigências regulatórias, como dimensionamento de equipes, né? Por exemplo, no caso do fisioterapeuta, eu preciso ter um fisioterapeuta para cada 10 leitos de terapia intensiva. Então, se a minha unidade tem 20 leitos, eu tenho que ter 2 fisioterapeutas. Eu tenho que ter fisioterapeuta nos turnos manhã, tarde e noite, cobrindo todos os turnos. Então, são exigências, né, normas que a gente precisa seguir, que a gente precisa conhecer e que toda equipe precisa entender da necessidade para que se cumpra da forma correta e não entre em não conformidades, né? Fiscalização que a gente mais tem o tempo todo desses órgãos. E as diretrizes internacionais, né? Que aí a gente está falando de Organização Mundial da Saúde, outros órgãos. Aí, se você tem uma certificação nacional e internacional, de acordo com a sua certificação também. Então, essa capacitação contínua dos profissionais de saúde em relação a todos esses itens, né, são essenciais, são fundamentais. Então, os soft skills, né, que a gente fala, que são essas habilidades comportamentais, de relacionamento, de comunicação, postura ética, isso é muito importante. Isso é uma das coisas que a gente vê como o maior problema na atualidade, né? Às vezes o colaborador ele é perfeito, ele é impecável, ele conhece todos os protocolos, ele conhece toda a legislação, ele conhece tudo. Ele até se comunica muito bem, porém ele se posiciona muito mal. Então, o treinamento ele vai para tudo. Então, eu tenho que ter um momento do treinamento técnico, eu tenho que ter um momento do treinamento comportamental, eu tenho que ter as dinâmicas com a equipe da psicologia, do RH, né, trabalhando essa interação das equipes de trabalho. E aí a gente pode mesclar, inserir um conteúdo novo dentro de uma dinâmica. Aí as metodologias que nós iremos utilizar, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E aí, por que desenvolver? A gente já falou um bocado aí por que desenvolver pessoas, né? Mas a gente vive um momento em que as pessoas têm acesso à informação o tempo todo. Então, eu entro aqui no Google, eu digito o meu diagnóstico clínico, eu vou pesquisar, eu vou ver todos os guidelines, todas as recomendações, todas as diretrizes, tudo que está recomendado para o meu tratamento. Então, quando eu chego lá para o tratamento, eu já sei tudo que tem que ser feito comigo, eu já pesquisei, eu já, né? Enfim. Então, a gente preza por uma qualidade assistencial. Quando a gente preza por essa qualidade assistencial, que é atender todas as demandas dos nossos clientes, isso está diretamente relacionado ao preparo desse profissional que vai estar na linha de frente lidando com todas essas questões do cuidado do paciente, com todas as nuances, toda a complexidade, desde um nível mais básico até um nível mais avançado, né? As necessidades técnicas, as necessidades pessoais, né? Enfim, do tratamento desse paciente. Então, se não tem uma equipe bem treinada, que saiba de fato lidar com todas essas questões, então a gente talvez não seja tão assertivo nessa assistência aos nossos usuários. Talvez as nossas intervenções não sejam tão eficazes.
E aí entra não só a questão do treinamento propriamente dito, né, para cada tipo de tratamento, de intervenção clínica, cirúrgica, se é transplante, se é criança, se é adulto, enfim, se é idoso, mas a base científica, né? Eu tenho que garantir que esse tratamento ele seja um tratamento especializado, que envolva qualidade e segurança, pautado em bases científicas, né? Não existe no tempo que a gente vive hoje, um tratamento empírico ser empregado dentro de um serviço de saúde. Então, o que a gente usa são tratamentos com evidências científicas, que já foram testados e que são aprovados e recomendados. E o que a gente sabe, através de algumas evidências científicas, é que as instituições que investem em desenvolvimento profissional, elas apresentam uma taxa de retenção de talentos até 40% maior do que aquelas instituições que não oferecem tratamentos e oportunidades de crescimento para os seus colaboradores. Então, treinar a sua equipe, desenvolver a sua equipe, estar capacitando, aperfeiçoando dia a dia suas equipes de trabalho, ela é ela é obrigatória. Eu ia usar uma outra palavra, mas ela é obrigatória na atualidade. Então, se a gente pensa em equipes engajadas, capacitadas, motivadas, né, que buscam bons resultados, né, menor custo operacional, um ambiente de trabalho mais produtivo, harmonioso, equilibrado, pessoas felizes, dispostas, a gente tem que ter comprometimento com o desenvolvimento dessas pessoas. Então, o colaborador ele tem que ser assistido por seus gestores, ele tem que ser acompanhado. O gestor, há muito tempo, deixou de ser aquela pessoa que está lá na sala dele, na sala da coordenação, longe dos seus times de trabalho. É claro que ele está lá criando projetos, desenvolvendo né, suas atividades de gestão, mas ele é uma pessoa que sabe, que acompanha tudo que está acontecendo com suas equipes de trabalho no dia a dia, na beira do leito assistencial, nas enfermarias, nas unidades de terapia intensiva. Ele conhece todos os protocolos operacionais padrão. Ele participou junto com a sua equipe do desenvolvimento desses protocolos. Ele debateu, ele discutiu as recomendações, as diretrizes. A equipe, junto com as suas lideranças, construiu esses protocolos. Então, não é só pegar os protocolos, ó, treina lá todo mundo e bota todo mundo para seguir isso. Não, não é assim. Eu tenho que conhecer. Eu estou aqui falando com vocês, tem 106 fisioterapeutas trabalhando em diferentes escalas. Eu sei exatamente o que cada um deles estão fazendo em cada CTI diferente, porque eu conheço todos os protocolos, eu conheço a rotina de trabalho de todos os setores, eu participo de reuniões de alinhamento de equipe, eu conheço os problemas, eu sei o que está acontecendo de bom, de ruim, eu conheço os pontos fortes, os pontos fracos, eu preciso saber de tudo isso. Isso é importante. Andréia, Então, aqui só. desculpa, eu vou te Oi. cortar. É só uma dúvida. No slide anterior, você fala sobre estudo, sobre porcentagens e tal. Então, a minha pergunta é, já estimulando todo mundo que está por aqui, né? Lembrando, fique à vontade para perguntar. Pode mandar aqui no chat ou abrir o microfone, assim como eu estou fazendo, e falar com a gente. Como mensurar esses dados? Até o outro slide já tem o gráfico ali, né? Mas como mensurar os resultados das ações voltadas para a gestão estratégica desses talentos? Eu vou falar mais à Ah, frente. então beleza. Então vamos embora. Pode seguir.
Ó, Ela é, a Nívia tá fazendo um comentário aqui. A Nívia, ela trabalha junto com você aí, né? é, É a Nívia é isso? nossa colega aqui no São José do Havaí, Sua colega Nívia. excelente profissional, está fazendo um trabalho incrível com a comissão de humanização aqui no hospital, está revolucionando a instituição. E ela fez até um comentário. A Nívia esteve com a gente, quem lembra, quem participou do webinar, a Nívia trouxe conteúdo sobre ouvidoria, foi excelente, foi ótimo também. Ela participou e nós já convidamos ela. A Nívia está comentando que você investe muito na capacitação da equipe aí, né, no hospital, e que não tem reclamação nenhuma na ouvidoria, hein? Aí, Que bom que continue assim. vamos lá, Vamos pode lá, seguir, pode né? Obrigado, seguir. Nívia. Ó, agora eu já estou com o som já resolvido aqui, tá? Tá Show. melhor. Vamos lá. Bom, então, identificar os talentos, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais como que eu identifico e qualifico, né? Que eu acho que é a dúvida de vocês, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Para que a gente possa manter essa equipe dentro de um processo de melhoria contínua, né? Porque não existe o ponto perfeito. O tempo toda a equipe vai estar em desenvolvimento. Não tem, quando que vai acabar? Não vai acabar. A gente vai sempre continuar desenvolvendo. Até porque eu vou ter profissionais em diferentes níveis. Eu tenho um sênior, eu tenho um intermediário, eu tenho um júnior, eu tenho aquele que foi contratado mês passado, eu tenho aquele que está aqui comigo há 5 anos, eu tenho aquele que está comigo há mais de 10 anos. Né? Então, aí a gente vai usar também a própria equipe, né, como líderes, mentores para ajudar no desenvolvimento dos colegas, daqueles que estão chegando. Isso é uma cultura que a gente conseguiu implementar aqui no nosso serviço, então a gente consegue maior efetividade, porque os nossos profissionais, desde o primeiro dia, a gente inicia o treinamento da cultura do serviço de fisioterapia dentro da instituição. Bom, então é muito importante a utilização de ferramentas estruturadas, que é o que vocês querem saber, para avaliar essas competências técnicas e comportamentais dos profissionais. Existem diversas ferramentas sendo recomendadas na atualidade para isso. Né? A gente vai falar de algumas, citar para vocês algumas, e falar do que a gente usa, de como a gente faz. Então, algumas evidências indicam que a combinação de diferentes métodos avaliativos gera um diagnóstico mais preciso das competências dos nossos profissionais. Então, às vezes você usa só um único instrumento de avaliação de desempenho, é muito comum o RH, né, faz aquela avaliação de desempenho anual, não sei, de acordo com a cultura de cada instituição, tem o seu fluxo para isso. Mas um único instrumento talvez não seja o ideal de acordo com as evidências científicas. Então, você ter diferentes formas de estar avaliando os seus colaboradores talvez seja o ideal. Bom, e aí entram as ferramentas, né, que a gente utiliza nesse processo. A própria autoavaliação, a gente costuma fazer aqui com os nossos colaboradores, a gente costuma fazer semestral. Semestralmente, os nossos colaboradores se autoavaliam. E a gente também usa algumas dinâmicas com a equipe toda, onde a própria equipe ela vai indicar 3 nomes de colegas que, para ela, são as pessoas que ela teria como modelo, como profissional ideal, é, dentro da visão dela. E aí a gente acaba fazendo isso num tom de brincadeira, com prêmio, vamos ver quem ganha, e aí a gente acaba mapeando um pouco da visão dos colegas em relação aos seus pares. E também a própria pessoa tem a oportunidade de se autoavaliar, né?
E aí a gente criou, através assim, da adaptação de alguns modelos já pré-existentes, o nosso modelo pautado naquilo que a gente já tinha mapeado no nosso serviço, que eram fraquezas, né? Fraquezas, por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente tinha aqui de problema. A gente tinha um problema muito grande de falha na checagem dos procedimentos de fisioterapia nos prontuários. Isso gerava perda para a instituição glosa, e tem que recorrer de glosa, às vezes você não consegue. Isso é complicado, é prejuízo para a instituição. Então, a gente colocou como um dos itens do nossa avaliação o percentual de falhas desses profissionais na checagem de prontuários. E aí eu tenho uma auditora, uma fisioterapeuta auditora que passa todos os dias em todos os setores, conferindo prontuário por prontuário e anotando. Isso é acompanhado. O Andréia, vou te interromper rapidinho, que eu vi que a Nívia tirou do mudo o microfone ali, e com certeza ela vai perguntar alguma coisa. Fica à vontade, Nívia. Oi, André. Oi, Oi, Nívia. gente. Não é nem perguntar. É sobre o que ela falou aí, né? Eu tinha até anotado aqui. A Andrea tem um jeito de trabalhar muito interessante com a equipe dela, foi o que ela acabou de falar. Ela faz um café, ela faz o destaque. Então, ela incentiva esse colaborador a fazer o melhor dele, entendeu? Eu acho isso muito bacana. Nas redes, ela joga para as redes sociais dela essa questão da valorização do colaborador e ela trabalha em cima de indicadores. Eu, como ouvidora, eu falo com ela, essa equipe é maravilhosa. Eu não tenho problemas aqui na instituição com 8 CTIs, são acho que 80 fisioterapeutas. Eu não tenho uma reclamação, não tem problema com o serviço de fisioterapia. Porque a Andrea pega em cima mesmo, entendeu? Ela tá, treinamento, alinhamento de equipe, e ela faz, ela cobra, mas ela cobra e ela também ela dá a contrapartida da valorização, de dar o certificado de destaque do mês da equipe, e isso é muito bacana. Isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas acham que isso o gestor não faz. Quando isso vem do gestor, faz toda a diferença para o colaborador, entendeu? Essa coisa do saber assim, eu posso contar com o meu gestor, entendeu? A hora que eu precisar, ele vai estar ali para me dar o suporte. E a André, ela é assim, ela trabalha aqui, ela é professora da pós-graduação do IRCT, que é o curso, né, de pós-graduação aqui. Ela dá palestras, mas a hora que a equipe precisa, ela tem o suporte, ela tem a Áurea, ela tem o Anthony, que são assim, fala com o braço direito e esquerdo dela, que ela tem, ela confia na equipe dela, ela confia no treinamento que ela dá. Então, isso, para quem está na multidisciplinar, é muito importante. Então, não era nem fazer uma pergunta, era mais fazer uma colocação, que eu acho que é fundamental esse feedback bacana que ela dá para os colaboradores dela em relação ao reconhecimento profissional. Eu te dou a capacitação e eu te reconheço como profissional capacitado que você é. Parabéns, Andréia. Não falei que ia ser uma excelente indicação? Obrigada. Olha só, aí entre esses dois tópicos que a Nívia falou, de você treinar, dar o conhecimento, a informação e depois reconhecer, você testa o seu colaborador. Então, os testes de competências, eles acontecem. Isso não precisa ser de uma forma rígida, através de uma prova, né, como nos processos seletivos. Quando você já tem a sua equipe, conhece seu time de trabalho, como que a gente costuma fazer aqui? A gente faz um treinamento de determinado conteúdo técnico. Nós tivemos no ano passado, depois de muitos anos, a atualização das recomendações brasileiras
ventilação mecânica, né? A que nós trabalhávamos era ainda de 2013, as diretrizes de ventilação eram de 2013. Então, de 2013 para 2024, a gente ficou trabalhando com a mesma recomendação. Na pandemia surgiram algumas adaptações por conta do Covid, e quando foi agora em setembro, outubro de 2024, surgiram as novas recomendações. Então, a gente precisou treinar toda a equipe intensivamente para que todos estivessem atualizados em relação ao que a AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ora, nesse momento, recomenda, né, amparada por outras instituições internacionais. Então, o que que a gente faz? A gente dá o treinamento, e esse treinamento ele não precisa ser só o coordenador, o gestor, né? Você tem os seus talentos dentro do seu time. Então, aquele profissional que você tem sênior, que você conhece, que já é um profissional que já tem um título de especialista, né? A gente tem investido muito nisso aqui dentro do serviço. Quando, até uns anos atrás, só eu tinha título de especialista aqui dentro do hospital. Aí a gente começou a trabalhar para estimular os colegas a tirarem seus títulos de especialistas. O que é ter o título de especialista? É uma certificação máxima através de uma prova aplicada pelo Conselho Federal de Fisioterapia, em parceria com a Sobrafir, onde você é testado em relação às suas competências técnicas. Então, é uma prova difícil, pouquíssimos profissionais conseguem passar nessa prova. E a gente começou a trabalhar em incomodar os colegas para que eles tirassem suas certificações. E a gente começou a ter alguns profissionais certificados, e agora a gente está com um grupo ainda pequeno, perto do nosso quantitativo total de fisioterapeutas, mas a gente já criou a cultura de que ter uma certificação é importante. Então, esses profissionais que você tem na sua equipe que já são certificados, eles são seus líderes natos que vão te auxiliar no desenvolvimento dos outros colegas. São as pessoas que vão trabalhar com você alinhados com a sua cultura e com a cultura da empresa para poder desenvolver os outros na mesma linha de trabalho. Então, quando a gente trabalha com treinamento, a gente trabalha com treinamento 90% das vezes utilizando o nosso material humano, as pessoas que estão dentro da nossa instituição, esses profissionais. Quem tem mais conhecimento naquela área, quem vai dar o treinamento sobre o determinado assunto. E a gente conhece quem tem, né, dentro do nosso nicho de trabalho, quem domina a ventilação mecânica, quem domina a mobilização precoce, quem domina o treinamento muscular inspiratório, quem domina a eletroestimulação. Cada um gosta de estudar mais uma coisa que o outro, né? Ninguém sabe tudo o tempo todo, então cada um tem mais afinidade com alguma área que o outro. Então, você conhece essas pessoas, e aí para cada pessoa você vai dar um compromisso diferente em relação àquilo que ela tem aderência, afinidade para dar o treinamento. E quando a gente ministra esses treinamentos, logo após o treinamento, a gente utiliza algumas ferramentas da internet com perguntas sobre o treinamento. E aí, aquele que tem o maior número de acertos, ele recebe um prêmio já logo ali, ganha uma caixa de bombom, ganha um prêmio, um presente que foi comprado, ou que a gente conseguiu uma doação, né? Enfim, ele ali já recebe os 3 primeiros, o primeiro que teve o maior número de acertos, o segundo, o terceiro. Então, ali a gente já mapeia, né, quantos por cento acertaram acima de 70% daquilo ali que foi ministrado. Porque se você não avaliar, você não tem como saber o quanto de impacto aquele treinamento surtiu na sua equipe. Então, não é só dar o treinamento. Você tem que dar o treinamento e tem que ter o feedback do impacto daquele treinamento na sua equipe. Então, a gente usa algumas ferramentas da internet que a gente prepara, a gente já sabe qual é o conteúdo, a gente prepara umas 10 questões dos tópicos principais, e aí no final do treinamento a gente lança aquilo ali, todo mundo se cadastra na plataforma,
e aí a gente consegue avaliar as respostas que eles deram, né? E ter esse mapeamento aí do resultado. Você também pode avaliar os seus profissionais através de observação direta e através de atividades de simulação. Na observação direta por exemplo, você tem um fisioterapeuta rotina daquela unidade e ele tem um horário que ele fica ali. Então, ele vai observar como aquele plantonista, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, como ele desenvolve, como ele gerencia o tempo dele, o desenrolar das atividades, como ele toma uma decisão, que tipo de raciocínio clínico ele usa para chegar a um diagnóstico e implementar uma linha terapêutica. Que linha terapêutica, com base em evidência, que está dentro que atende aos protocolos institucionais padronizados. Então, essa observação, né, ela pode ser direta através de acompanhamento mesmo, e você pode também fazer simulações clínicas, onde você pode usar laboratórios, se a instituição teve a oportunidade de investir em simuladores, ou se não, você pode criar, né, dentro do seu cenário real ali, montar um grupo de trabalho, uma força-tarefa ali, e ter profissionais supervisionando o desenrolar daquela atividade da simulação clínica, ou fazê-la toda no ambiente virtual, né, também, né? Você dá um caso clínico, uma situação, problema, e coloca seu time para resolver, e aí você tem como avaliar, né, como que foi o desenrolar desse raciocínio clínico e tomada de decisão e abordagem com o seu paciente. Muito bem. Outra ferramenta que a gente usa é essa avaliação comportamental. Essa avaliação, a gente pode fazer ela em parceria com a psicologia, a gente já fez dessa forma aqui no hospital, a gente tem um serviço de psicologia aqui no hospital, e a gente tem algumas pessoas que nos auxiliam utilizando ferramentas já padronizadas, né, que analisam essas habilidades de relacionamento, de liderança, de colaboração com a equipe. E aí a gente pode fazer junto com o serviço de psicologia, que elas são muito mais preparadas para dar esse suporte aí de avaliação comportamental. Mas nós, gestores, a gente consegue também utilizar as ferramentas e ter bons resultados. Então, aqui, por exemplo, a Nívia falou que eu uso indicadores, né? Que a gente tem os indicadores de desempenho que medem quantas fisioterapias respiratórias, quantas motoras, quantas respiratórias em pacientes em ventilação mecânica, quantas em pacientes fora da ventilação mecânica. Essa parte de desempenho, né, a gente mede também. Mas a gente também utiliza alguns indicadores que medem os resultados do nosso trabalho nos nossos pacientes. Provavelmente vocês devem usar aí no serviço de vocês indicadores que medem falha na extubação do paciente na UTI, é muito utilizado, porque a gente sabe que quando há uma falha na extubação do paciente e ele precisa ser reintubado, a gente aumenta a morbimortalidade daquele paciente. Então, o risco dele morrer fica muito mais elevado. Então, o ideal é que a gente não falhe nesse processo de desmame, esse é o ideal. Então, existem protocolos que guiam, que norteiam o passo a passo dessa atividade. Então, esse é um indicador muito utilizado, a gente também utiliza aqui no hospital. Mas eu trouxe como exemplo aqui para vocês, eu não ia trazer todos os indicadores, eu trouxe um indicador que a gente usa, que vem fazendo o maior sucesso e que traz para o fisioterapeuta responsável por essas equipes um feedback muito bom em relação à qualidade do trabalho, porque é um indicador exclusivo do trabalho do fisioterapeuta. Porque, por exemplo, quando eu comparo esse indicador que previne o declínio funcional na UTI
com um indicador de falha de extubação, vários outros fatores podem interferir na falha da extubação. Um deles é o descontrole clínico, uma falha no controle clínico. A infecção, ele reinfectou, enfim, alguns outros fatores que não são da fisioterapia podem interferir nesse processo, né? O antibiótico não foi eficaz, enfim. Mas esse indicador que eu trouxe como exemplo, ele é um indicador que só mede a ação do fisioterapeuta no paciente. É claro que o estado clínico vai interferir, mas é menos do que outros indicadores que envolvem assistência ventilatória. Então, aqui, o que eu estou medindo aqui? Né? Na vertical, vocês vão ver aí que tem índice de preservação funcional. Né? Quais são as variáveis que eu utilizo nesse indicador? A força muscular periférica do paciente, que é avaliada diariamente à beira do leito pelo fisioterapeuta, e o nível de funcionalidade desse fisioterapeuta. Existem escalas padronizadas, recomendadas, né? A gente usa a PERM Score aqui nos nossos CTIs para avaliar a funcionalidade. Nas unidades de internação, a gente usa a Mobility Scale, que é uma outra escala de funcionalidade, e para avaliar a força muscular periférica, a gente utiliza o MRC, que é o Medical Resource Council, que é uma ferramenta internacional, onde a gente avalia 6 movimentos corporais e dá pontos para esse nível de força, e aí a gente tem uma tabela que a gente classifica a fraqueza do paciente, caso ela exista, em níveis diferentes. Então, a gente utiliza esses dados para criar esse indicador aqui. Então, diariamente, eles são medidos desde o primeiro dia, quando ele foi admitido, até o último dia, que é o dia da alta desse paciente na UTI ou no hospital. Então, aqui, esse, por exemplo, é um indicador específico de terapia intensiva. Então, eu tenho medido o nível de funcionalidade. Então, o meu nível de funcionalidade é a prevenção do declínio funcional, que já está mais do que esclarecido na literatura, que acontece em pacientes que ficam em períodos prolongados em leitos de terapia intensiva. Se eu já sei que isso vai acontecer, eu já tenho que ter uma medida preventiva estabelecida para evitar que isso aconteça. E é isso que eu estou medindo, se a minha equipe ela é capaz de prevenir o declínio funcional dos pacientes que estão lá nos leitos da terapia intensiva. Se no dia que ele resolver o problema clínico, recuperar da cirurgia, puder ter alta médica, ele tem funcionalidade para sair andando daquela UTI. Se ele chegou andando, se ele vai sair andando. É isso em prática, né? Para vocês entenderem. Então, existe uma meta. A meta ideal é que eu consiga prevenir acima de 80%. Isso é o que a gente tem de evidência científica na atualidade. E toda vez que a minha prevenção é menor ou igual a 60%, tem alguma coisa errada acontecendo com a minha equipe, com o meu protocolo, eu preciso entender aonde está a minha falha. E aí eu preciso de uma intervenção, porque eu não estou conseguindo evitar o declínio funcional, apesar de eu ter um time de trabalho, manhã, tarde, noite, atuando, né, com aqueles pacientes. Então, o uso dos indicadores assistenciais é uma das ferramentas que eu utilizo para avaliar as minhas equipes. Então, eu faço isso por setor. Cada setor é responsável, a cada 3 meses, a nossa apresentação é trimestral, em apresentar os seus resultados, e a gente mede tudo. A gente mede tudo. A gente mede a prevenção do declínio funcional, a gente mede quanto tempo ele levou para ficar em pé a primeira vez dentro do CTI, a gente mede quanto tempo ele levou, se ele conseguiu, quantos saíram andando do CTI, a gente mede a taxa de falha da extubação do paciente, a gente mede
isolado também a força, a funcionalidade da alta, tudo isso é medido. E aí a gente acompanha esses resultados. Então, quando algum setor começa a apresentar algum resultado muito limítrofe do que seria o ideal, ou tendendo à queda, essa equipe, ela é uma equipe que a gente vai dar uma atenção maior para entender e acompanhar aquela equipe para poder fazer um diagnóstico do problema e tratar o problema junto com a equipe. E a equipe, isso é tudo muito claro. Essa comunicação, ela é uma comunicação transparente. A gente não tem que esconder, a gente tem que chamar a equipe e de uma forma respeitosa, humanizada, sentar e falar, gente, tem um problema, e aí eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham que está acontecendo. E aí você vai ouvir, e aí como que vocês acham que a gente vai resolver isso aqui? E a hora que você entra como interventor ali, mediador do problema, trazendo, auxiliando, e você está junto no problema. Não é apontar o dedo, você falhou, vocês não estão resolvendo, isso não vai corrigir o problema. É você trazer o time para perto de si, tentar ouvir o que eles têm para te dizer, dos possíveis motivos daquilo não está dando certo, e o que pode ser feito para resolver e que a gente tem que resolver, que aquilo não pode continuar. E agora nós juntos, todos juntos, vamos resolver isso aqui. Eu estou com vocês. Vamos resolver agora. E aí a gente já vai estabelecer um plano de ação para resolver aquele problema. Eu estou André, aqui, vamos, pessoal. vamos lá, eu tô até recebi fora daqui algumas mensagens, mas tem aqui a Marisa. A Lívia fez um comentário sobre as buscas, né, de tecnologias de ponta, né, para formações na pós-graduação. A Marisa Regina, que é da Santa Casa de Marília, inclusive, Marisa, a Marcinha vai estar com a gente aqui logo em breve, hein, fazendo um webinar com a gente. Mas a Marisa, Santa Casa de Marília, tá parabenizando você aqui pelo trabalho, com muita educação continuada e capacitação, qual estimula os colaboradores, né? A Brenda está perguntando assim, quais os parâmetros são usados para medir como está a funcionalidade diariamente? É um checklist realizado diariamente com as escalas ou outra estratégia usada? Não, as escalas, elas fazem parte da nossa rotina de trabalho, né? Ela está dentro da ficha diária de avaliação do paciente. Então, como eu falei, para os nossos pacientes da terapia intensiva, nós padronizamos no nosso protocolo operacional padrão a PERM-SCORE. A PERM-SCORE é uma ferramenta validada no Brasil. A gente fez o treinamento no Albert Einstein, em São Paulo, da PERM-SCORE, e a gente trouxe, já tem uns 10 anos, mais ou menos, aqui para Itaperuna. A gente usava antes a MIF, que é a Medida de Independência Funcional, que é uma outra escala mais antiga, que ainda é muito utilizada, mas a gente tinha alguns problemas com a MIF por ela ser uma escala multiprofissional. Ela tinha a parte de autocuidados feita pela enfermagem, a parte cognitiva da psicóloga, a parte de comunicação da fonoaudióloga. Isso atrapalhava, que nem sempre a gente conseguia casar tudo e para ter essas informações. Então, a gente, quando teve acesso a PERM-SCORE, a gente optou pelo uso da PERM-SCORE, a partir de algumas reuniões científicas, onde a gente debateu esses artigos que tratavam da validação da PERM-SCORE no Brasil e do uso dela. Então, por que a gente optou pela PERM-SCORE? Porque a PERM-SCORE ela é uma ferramenta que avalia funcionalidade própria para terapia intensiva, que ela pontua o paciente não só baseada em força, habilidades funcionais, mas ela avalia estado clínico, ela avalia estado hemodinâmico, ela avalia dependência da ventilação mecânica, ela avalia variáveis clínicas, ventilatórias e físicas. Ela é mais completa, então ela faz uma avaliação mais ampla do paciente. E aí ela pontua, e ela tem um marcador que ela recomenda
a mobilização no leito e a mobilização fora do leito. Então, a gente tinha um problema no segmento dos nossos protocolos de mobilização precoce, que o plantão de hoje avaliou o paciente. Ah, tá ok, tá estável, vamos tirar do leito, vamos sentar na poltrona, botar em pé, enfim. Aí o que que acontecia? Chegava o plantão de amanhã, o paciente não tava bem, a gente optou por mobilizar no leito, ele não saiu do leito, ele estava um pouco instável, ele estava com a pressão mais baixa, ele estava taquicárdico, ele estava isso, estava aquilo. E aí era complicado, às vezes a família, ontem sentou, hoje não sentou, aí o médico na hora do round perguntava o que que houve, por que que, né, houve uma descontinuação do protocolo. Então a Perniscore, ela pontua. E quando você tem um número de corte de 13, maior ou igual a 13, o seu paciente está apto para ser mobilizado fora do leito. Menor ou igual a 13, ele não oferece segurança para ser mobilizado fora do leito. Então, a mobilização dele é no leito. Então, a gente optou por essa ferramenta porque ela dava esse respaldo para justificar a mobilização no leito e a mobilização fora do leito. Então, se a família perguntar, não, olha, hoje ele não oferece segurança para mobilização fora do leito, de acordo com a escala de avaliação padronizada na instituição, né? Porque hoje ele está hipotenso, teve que aumentar a mina vasoativa dele, hoje ele apresentou uma arritmia, enfim, hoje ele fez uma febre, sei lá qual foi o motivo, mas aquilo foi pontuado e determinou que ele hoje não tem segurança para sair do leito. Então, por isso, nós optamos pela Perniscore para terapia intensiva. E nas unidades de internação, a gente usa uma outra ferramenta, que é a IMS, que é uma outra escala que você pode usar, que ela não utiliza essas variáveis que são específicas de terapia intensiva. Ela avalia as capacidades, né, do paciente, se ele é capaz de sentar no leito, na beira do leito, fora do leito, ficar em pé e andando ao banheiro, se ele vai de cadeira, se ele precisa de auxílio de alguém. Enfim, ela avalia de outra forma o paciente, porque é um outro cenário diferente. Então, a gente utiliza as escalas e a força muscular periférica, que é o MRC, que é uma ferramenta também padronizada, que eu avalio 6 movimentos corporais, como eu falei antes, e eu pontuo de acordo com a escala de pontuação para força, né? O paciente não apresenta contração muscular, ou ele apresenta esboço de contração, ou ele movimenta eliminando a ação da gravidade, ele movimenta o segmento corporal contração da gravidade e força, contração da gravidade, grande resistência, né? Pequena resistência, grande resistência. Então, isso tudo já é padronizado e a gente usa essas ferramentas e elas fazem parte da memória do cálculo desse indicador que está aqui, que eu estou apresentando para vocês. É através da memória do cálculo, existe uma fórmula que é inserida no Excel, onde você consegue criar esses indicadores. Ok? Eu não sei se eu respondi a dúvida. Eu acho que sim, né, Brenda? A Brenda tá acompanhando aí. Mas eu creio que sim, ela pode dar uma resposta para a gente depois aqui. Acho que... Brenda, fica à Sim, vontade, por sim, sim, favor. sim, ela falou. Então, tá bom. Bom, então, dando continuidade, a gente também usa, né? Que era o que vocês estavam querendo saber, essa avaliação 360 graus, que é uma avaliação que vem sendo muito utilizada na área da saúde, né? Você pode adaptar essas ferramentas, você não precisa usar elas engessadas, você pode colocar de forma que atenda os seus gargalos, né? Pode inserir tópico, tirar, dimensionar da forma que for conveniente para a instituição. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia do que é avaliado, né? Do que é importante de ser avaliado.
Competência técnica, isso é obrigação, você não pode nem contratar alguém que não tenha. Às vezes a pessoa não tem tudo, mas ela tem ela tem um conhecimento bom para começar. Então, ali você vai avaliar os protocolos, né? O que ela domina? Ela domina a ventilação mecânica, ela sabe gerenciar o suporte ventilatório, ela sabe conduzir um desmame ventilatório, ela conhece todas as ferramentas da propedêutica para avaliar o paciente e conseguir chegar num diagnóstico fisioterapêutico, que é o diagnóstico da funcionalidade. Ela consegue criar um plano de tratamento pautado em bases científicas a partir desse raciocínio clínico conduzido pelo diagnóstico. Ela consegue fazer tudo isso, ela consegue manter um bom monitoramento ventilatório, hemodinâmico, ela consegue avaliar indicação, contraindicação, ela consegue, ela tem esse conhecimento, ela domina essas esferas, né? Então, isso é importante para um fisioterapeuta iniciante na terapia intensiva. Trabalho em equipe, ela consegue se relacionar ou é aquela pessoa que todo dia tem um problema, brigou com a enfermeira, se desentendeu com o médico e não chegou num consenso do protocolo, enfim. É aquela pessoa que não consegue harmonizar, ela não é flexível, ela não consegue se adaptar, se ajustar à equipe de trabalho, né? Ou às vezes ela até tem a flexibilidade, mas ela é tímida demais, tem boca e não sabe falar, não sabe se colocar, ela não sabe se posicionar na hora que tem que se posicionar na tomada de decisão. Ou às vezes ela até avaliou, mas se sentiu insegura para sugerir ou implementar determinada conduta, protocolo com o paciente. Ela ficou esperando a validação de alguém para isso. Né? Ou às vezes ela é só mal educada. Tem gente que não sabe, fala alto, responde de forma grosseira, não sabe pedir por gentileza, por favor, olha, eu gostaria de te ajudar, mas nesse momento eu não tenho como, eu estou extremamente ocupado. Então, essa coisa do auxílio dentro do trabalho multidisciplinar, ele é um dos motivos de atrito muito grande. Vou dar um exemplo clássico que eu vejo em todos os lugares que eu vou dar palestra, e aqui no nosso hospital, que é grande, em outros, onde outros colegas trabalham, onde eu já trabalhei, que é a questão da aspiração das vias aéreas dos pacientes. O médico pode aspirar a via aérea do paciente, a enfermeira pode aspirar a via aérea do paciente, o fisioterapeuta pode aspirar a via aérea do paciente, né? Agora, quando eu vou aspirar a via aérea do paciente, tem que ser avaliado, tem que ter uma indicação para eu acessar, invadir a via aérea do paciente, introduzir uma sonda e aspirar. Então, por exemplo, eu vou falar do fisioterapeuta. Na hora da fisioterapia, a gente avalia o paciente, mobiliza o paciente, aplica técnicas, né? Se for o caso desse paciente ter, através da avaliação da ausculta pulmonar, identificado que ele tem secreções pulmonares que precisam de remoção. Então, a gente utiliza as técnicas que viabilizam, facilitam a remoção dessa secreção. E ali na hora, né, como no final do meu atendimento, eu descolei, mobilizei e aspirei aquela secreção e deixei aquela via aérea higienizada. E aí eu terminei o atendimento daquele paciente e fui para o atendimento de um outro paciente. Só que no meio desse tempo que eu já estou lá, sei lá em qual paciente, aquele paciente mobilizou mais secreção, né? Porque isso é dinâmico, ele tossiu, mobilizou secreção, ele tomou banho, a enfermagem virou ele para lá, para cá, mudou a posição, drenou mais secreção. E aí chamaram o fisioterapeuta para ir lá só aspirar o paciente. Isso é uma das maiores queixas que eu tenho dos fisioterapeutas que trabalham comigo no meu serviço, e eu vejo que é de vários outros serviços também, com os colegas gestores, nos fóruns que eu participo. Então,
assim, não havia essa necessidade de se chamar. Então, por exemplo, eu estou atendendo um outro paciente nesse momento. Então, eu falo, olha, fulano, eu gostaria muito de poder ir te ajudar, mas nesse momento eu estou extremamente ocupada aqui e não tenho como ir te ajudar. Você pode resolver o problema do paciente? Pronto, eu não fui grosseira, não era uma obrigação minha ir lá fazer aquilo, mas a forma como eu me comunico, a forma como eu me expresso, gera conflitos, né? Gera conflitos. Então eu falar, ah, não, eu não tenho nada a ver com isso, resolve você. Ou eu falo, olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas nesse momento eu não consigo, e aí que eu estou ocupado aqui, é diferente, né? Então, são essas coisas que a gente avalia. Essa questão do atendimento humanizado, né? As pessoas, quando você pergunta, o que é um atendimento humanizado para você? A pessoa, você atender a pessoa como se fosse sua mãe, seu pai, né? Como se fosse para você aquele atendimento. Beleza, mas é muito além de tudo isso, né? Envolve empatia, escutativa, né? Ativa e afetiva. Porque nem sempre o paciente vai ser um paciente fácil. Às vezes ele vai ser um paciente em delírio, às vezes ele vai ser um paciente, né, psiquiátrico, um paciente grosseiro. Enfim, as pessoas são diferentes, né? Mas também que você saiba respeitar as crenças e valores daquela pessoa, porque ela traz consigo suas crenças e valores. Então, você vai chegar lá como fisioterapeuta para mobilizar um paciente, que na terapia intensiva, vocês sabem, a pessoa fica só com uma camisolinha, não fica vestida, né? Com pijama, roupa, essa coisa. É uma camisolinha que facilita a monitorização, funcionar um acesso, uma intervenção rápida. Então, a pessoa fica com o corpo muitas vezes exposto. Então, você não vai chegar lá descobrindo aquela pessoa, metendo a mão no corpo da pessoa, sem se apresentar, sem pedir licença, sem explicar o que vai ser feito, né? Enfim, existe um protocolo humanizado para você chegar e tocar no corpo da pessoa e fazer o que tem que ser feito com a pessoa ali dentro do tratamento. Eu acabei falando um pouco dessa questão da proatividade, que é aquele profissional que ele consegue ter iniciativa de implementar alguma coisa no processo, ou para melhorar, ou para trocar, ou para modificar. Enfim, ele está atento e ele entende que não está funcionando ou que algo ali não está dando certo. Ele não fica esperando a validação de alguém. Ele tem a iniciativa de ir resolver a questão problema. E também aquela pessoa que está sempre buscando, olha, me inscrevi no Congresso Brasileiro, vai ter um curso de atualização aqui na cidade ao lado, no dia tal. Vamos fazer, montar um grupo aqui, vamos lá para ver o que tem de novo para a gente aprender. Fui no Congresso, aprendi isso aqui. O que vocês acham? Vamos tirar um dia aí do nosso café científico para a gente debater esse tema e ver se tem como a gente implementar aqui na nossa rotina, colocar dentro de algum protocolo, né? Olha, eu conheci essa tecnologia nova. Então, é aquela pessoa que está sempre trazendo, sempre acrescentando, sempre agregando valor ao seu serviço, ao que está sendo proposto. E aquele profissional que ele consegue gerenciar e se organizar dentro do trabalho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico para vocês que eu, às vezes, tenho aqui. Eu não sei se vocês têm aí no serviço de vocês banco de horas, mas a gente tem, né, banco de horas aqui na empresa, através de acordo coletivo com o sindicato. Então, o profissional tem aquele banco de horas que a gente tem que ir monitorando. Ele precisou ficar uma horinha a mais, ele sai uma horinha mais cedo, e isso tudo vai sendo agendado, né, organizado. E a gente, enquanto gestor, tem que monitorar isso aí, acompanhar, ver como que está esse banco de horas. De vez em quando me aparece um fisioterapeuta com um banco de horas, assim, uma coisa absurda, surreal, muito fora da média, né, do que a gente conhece. Então, você chama a pessoa para conversar, então, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o seu banco de horas. Porque você não fez plantão extra, não foi solicitado nada além do horário normal do trabalho? Por que você está com esse banco de horas tão positivo?
Aí a pessoa fala, sabe o que está acontecendo? Eu tento seguir toda a minha rotina de trabalho. Aí quando chega no final do plantão, eu não consegui fazer evoluir todo mundo, eu não consegui fazer a passagem de plantão, eu não consegui checar todos os prontuários, eu não consegui autorizar, fazer a solicitação de autorização do paciente novo que chegou, eu não consegui preencher a ficha de admissão, e eu fiquei enrolada aqui com um monte de burocracia. Então, esse é o típico exemplo da pessoa que não consegue gerenciar o seu tempo, ela não consegue administrar o tempo dedicado para cada coisa, ela não consegue otimizar os seus processos de trabalho. Então, esse é um outro aspecto que a gente utiliza na avaliação 360 na saúde. E aí você pode adaptar, incluir, tirar de acordo com a sua necessidade aí do seu serviço, mas é só para vocês entenderem como que a gente aplica cada um desses critérios. E aí entram as estratégias de desenvolvimento profissional. Então, todo mundo sabe que é PDI, né, que é um plano de desenvolvimento. As empresas todas têm o seu PDI, seus planos de desenvolvimento. Aqui no hospital a gente também tem. Mas existe o plano de desenvolvimento da pessoa. Eu, Andréia, tenho o meu PDI, que são coisas que eu ainda preciso me desenvolver, habilidades que eu ainda preciso ganhar para eu crescer profissionalmente, para eu continuar crescendo. Eu estou fazendo agora uma formação em gestão ágil, né? Eu estou fazendo uma formação, porque eu entendo que eu preciso crescer mais nessa área. Então, o PDI ele é uma ferramenta estratégica utilizada para você orientar o crescimento do seu profissional. Então, você, naquelas reuniões de feedback, que você senta, você e o seu colaborador, a gente faz semestralmente com 100% dos nossos colaboradores. A cada 6 meses, eu sento individualmente com um por um. É claro que eu não faço isso tudo num dia só, é uma semana que eu tiro só para fazer isso. E aí eu converso, onde a gente faz apresentação e a gente discute esse PDI. Né? O que foi desenvolvido, o que está pendente, o que está faltando, né? E junto com aquele profissional, a gente vai construindo, replanejando, atualizando o plano de desenvolvimento dele, para que ele possa estar pleno dentro do serviço, no desenvolvimento das atividades profissionais dele. Então, ele auxilia nesse desenvolvimento contínuo, ele garante, né, a aquisição de novos conhecimentos, habilidades, não só técnicas, mas comportamentais, citando os exemplos que eu falei anteriormente, né, e o principal, esse aprimoramento do raciocínio clínico e tomada de decisão, que é um dos aspectos mais difíceis e mais importantes do desenvolvimento dos profissionais. Então, aí a gente faz, né, tem como o PDI ele tem como premissa essa capacitação contínua do profissional, essa educação permanente, sempre pautada em bases científicas, né, para que a gente possa atingir um nível de status profissional daquela pessoa. E aí isso envolve treinamentos técnicos, comportamentais, dinâmicas, estudo. Aí a gente tem alguns projetos que eu vou apresentar para vocês aqui na frente, que a gente utiliza na instituição para isso. Como a mentoria de carreira, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu venho estudando há algum tempo, e a gente faz com os nossos colaboradores. Então, quem trabalha aqui no São José do Avaí, a gente faz uma mentoria da carreira dele. A gente, através dessas reuniões de feedback, que a gente senta, conversa, né? Não só o feedback, né? O feedback que a gente fala sobre o que se passou, olha, né, como foi aquele período que já se passou, o desempenho dele naquele período, e o que a gente espera daqui para frente, né?
olha, o ideal seria que daqui para frente você fizesse dessa forma, que você conseguisse atingir esse nível de resultado. Então, a gente pode, junto com a pessoa, propor, né, o que ela entende que para ela vai ser mais fácil para ela atingir aqueles resultados. E a gente vai propondo algumas soluções para a pessoa. Mas a gente tem parceria aqui não só com o IRCT, que é o Instituto Renan Catarina Tinoco, que é um instituto onde a gente, inclusive, coordena a pós-graduação de fisioterapia intensiva adulto. A gente tem também a pós-graduação de fisioterapia intensiva, fisioterapia pediátrica e neonatal. Então, a gente consegue, através, e também tem a universidade, onde a gente trabalha na graduação, que a gente tem os laboratórios de habilidades, onde tem simuladores. Então, a gente consegue, através do problema que foi identificado, utilizar simuladores no laboratório de habilidades. A gente consegue, dentro da instituição mesmo, a gente tem manequins que permitem o desenvolvimento de algumas práticas. A gente consegue marcar um treinamento específico para desenvolver algumas habilidades que a pessoa possa ter alguma dificuldade, além da gente manter o nosso cronograma permanente que a gente tem, que é semestral, ele é reavaliado a cada 6 meses, que inclui treinamento dos nossos protocolos operacionais padrão e treinamentos de atualizações de novas recomendações, de diretrizes, e aí a gente vai também, de acordo com o que a gente vai mapeando novos problemas, a gente vai priorizando outros treinamentos. Aqui eu trouxe a título de ilustração, porque tudo que a gente fala tem que ter uma base científica, né? Esse estudo é um estudo de 2024 que trata do impacto, né, do treinamento através de simuladores nos profissionais de saúde, né? Então, eu tenho um manequim, eu tenho um simulador que simula uma insuficiência respiratória aguda, e aí eu boto a equipe toda ali dentro daquele cenário, resolvendo aquele problema. Isso traz muita segurança e propriedade na tomada de decisão com a minha equipe, né? Quando eu consigo propor esse tipo de coisas. Eu posso criar também, não preciso ter o simulador, eu posso criar um caso clínico bem complexo e dar um tempo para eles debaterem e apresentarem um plano de ação para aquele caso clínico. Enfim, a gente tem como premissa, a minha liderança, eu, Andréia, a gente tem como premissa uma liderança transformacional, que é uma liderança que desenvolve de forma permanente o seu colaborador. Então, alguém que venha trabalhar aqui com a gente, ela não vai ficar na zona de conforto. O que ela não vai ter aqui é isso. A gente vai colocá-la numa situação de desconforto, mas não de desconforto, desconforto, vamos dizer, de que seja algo nocivo, mas o desconforto, a inquietação da busca pelo conhecimento, né? Como eu posso fazer isso de uma forma melhor, mais humanizada, ou que me traga melhores resultados? O que eu posso melhorar enquanto pessoa? Tá bom o meu resultado? Tá, mas o que ainda eu posso melhorar? Eu sei que tá bom, mas eu vou me conformar com bom se eu posso ser ótimo? Eu vou me conformar com ótimo se eu posso ser excelente? Eu lembro quando o hospital passou pela certificação ONA, que eu ficava desesperada, que eu não queria mais ser padrão ouro, eu queria ser diamante. Eu não queria, não é, Nívia? Você não queria ser diamante? Verdade. Eu não me contentava mais com ouro, eu queria ser diamante. E E aí, outra dela, ela não era só para o setor dela, não, para os outros setores que a gente era, como é que fala? Que a gente tinha que trabalhar outros setores. Ela cobrava o dela e cobrava o que auditar, que ela auditava. 5 setores, né? Cuidava do nosso e auditava 5. Isso. Então, é isso, essa inquietação pela melhoria contínua. Isso se chama processo de melhoria contínua. É você conseguir incutir
no seu colaborador que ele tem que estar sempre buscando essa melhoria contínua. Isso é uma inquietação, isso se chama zona de desconforto. Você está buscando o tempo todo como fazer melhor. Então, esse é o modelo de liderança que a gente entende através das bases científicas, de tudo que a gente tem visto através do que a gente tem estudado, que são mais eficazes, né? Que estão associados a melhores resultados em termos de equipes mais capacitadas, satisfeitas, comprometidas, comprometimento, né? Comprometimento é uma coisa muito importante. Eu não estou aqui só pelo dinheiro. Eu não venho aqui cumprir um horário, trabalhar, entregar um serviço para receber minha remuneração. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Né? O meu propósito, enquanto fisioterapeuta, eu estou comprometida com uma causa. Então, é essa cultura que transforma o colaborador e que traz esses resultados que a gente busca para as nossas instituições, né? Essa cultura da qualidade, da satisfação do cliente, da retenção do cliente, fidelizar o cliente. Porque o cliente, gente, cada cliente é um ser único, né? Aí já é uma outra aula. A satisfação do cliente é uma coisa muito complexa e difícil, porque o que é bom para mim talvez não seja para a Nívia. O que é bom para a Nívia talvez não seja para o Lucas. Então, o conceito é uma coisa muito abstrata, né? Essa coisa do que que vai satisfazer a Andréia? O que vai satisfazer a Nívia? O que vai te satisfazer? Então, cada nível como ouvidor, ela deve ter essa percepção muito mais apurada do que eu. Então, às vezes você fez, ali, você seguiu o protocolo, você não fez nada demais, a pessoa fica encantada, ela, nossa, né? Manda aquele elogio para a ouvidoria, posta lá na rede social dela e tal. Às vezes você fez além, olha, tudo que eu imaginei que pudesse ser feito, eu fiz, e a pessoa ainda está insatisfeita. Eu fiz além, eu pesquisei, eu corri atrás, eu conversei com um monte de gente, eu liguei para o colega que trabalha lá no centro de referência para ele me orientar, eu estudei, eu passei uma noite buscando artigos, eu trouxe tudo, está tudo aqui. E a pessoa ainda sai reclamando. Então, isso é muito complexo. Mas a gente pode minimizar isso, né? Através de todos esses cuidados, essas ferramentas, essas estratégias, que têm como premissa engajar. O seu colaborador ele tem que estar engajado no serviço. Ele tem que ter prazer de vir trabalhar, entendeu? Ele tem que falar, pô, hoje o que eu vou aprender lá? O que eu vou aprender? O que vão me ensinar? O que vai ter de novo? Que up que eu vou ter na minha formação hoje, né? Chegar lá, aquilo tudo de novo, aquilo não muda, aquilo é sempre a mesma coisa, ninguém, não tem uma inovação, não tem nada, eu tô estagnado, eu tenho que arranjar outro emprego. E aí vai para o LinkedIn e distribui currículo para todo lado. Aí você perde todo aquele tempo de treinamento que você destinou àquela pessoa. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Então, você tem que reter. Eu vou falar para vocês, nesses 28 anos que eu trabalho aqui no São José do Adaí, eu acho que eu posso contar nas minhas duas mãos quantas vezes eu precisei desligar um colaborador. Eu, Andréia. Porque a gente faz de tudo para manter o colaborador. A gente chama para reunião 1 a 1, a gente faz o treinamento em equipe, a gente faz o treinamento individual, a gente conversa, a gente orienta, a gente vai acompanha a beira do leito, a gente mostra, a gente faz tudo. Então, se a pessoa não ficou, é porque não dava para ela ficar mesmo. E esse é o ideal, né? Essa coisa de você trocar, você não consegue alavancar, você não consegue assegurar resultados de qualidade, que você vai começar do zero tudo de novo. Então, você tem que engajar. A pessoa tem que sentir que ela faz parte daquilo tudo.
Ela não pode ter só aquela visão, eu vou aspirar para desobstruir a via aérea. Não, menino, não é isso não. Você vai avaliar esse paciente, você vai fazer um diagnóstico, você vai montar um plano de ação. Por quê? Porque você tem que fazer o gerenciamento da via aérea desse paciente, do sistema respiratório, garantir que ela esteja pérvia, bem ventilada, para que ele não tenha uma pneumonia associada à ventilação mecânica, para que isso não aumente a morbimortalidade dele, para que ele consiga sair do ventilador no período máximo de 7 dias, porque a partir de 7 dias, o índice de mortalidade dele aumenta absurdamente de forma escalonada, e a gente vai salvar a vida dele com a fisioterapia. Então, eu tenho que ter uma visão da ação da fisioterapia no todo. Nossa, o meu trabalho é muito importante. O meu trabalho tem um impacto absurdo na sobrevida do meu paciente. Não é desvalorizar, minimizar o trabalho, é você maximizar e fazer ele entender que aquilo está inserido numa esfera gigante, que tem uma importância gigantesca. Isso é você fazer que a pessoa esteja engajada, ela entende que o trabalho dela é importante, que o trabalho dela faz parte daquele resultado que salvou a vida daquela pessoa. Mas isso é cultura. Isso é cultura, e isso leva um tempo para ser desenvolvida, né? Isso é cultura. Bom, eu nem sei, eu estou meio perdida no tempo, mas a gente já está na reta final. Andréia, falar uma outra coisa. Como que a fisioterapia foi importante no período da pandemia, né? Como que o profissional foi assim, ele chegou no limite, porque a enfermagem estava direto, mas era ele que aspirava, ele que estava com contato ali. E como que você batalhou em cima dessa equipe? André teve Covid, André ficou mal, né, André? Foi para o CTI e ali, ó, batalhando com a equipe dela. Porque uma coisa que ela estava falando, que eu falei no meu também, o colaborador ele tem que entender que esse treinamento, que isso tudo é para ele crescer profissionalmente, para ele se sentir melhor, até porque ele vai sair do São José do Havaí, ele vai sair da instituição que está, e na outra, não, mas lá eu já fiz esse curso, lá eu já fui capacitado para isso. O colaborador de fisioterapia que sai daqui hoje, ele sai porque ele vai mudar de cidade, porque ele arrumou um emprego em outro lugar. Ele não sai daqui porque, não, eu vou conseguir coisa melhor aqui, porque aqui eu estou sendo capacitado. Ele tem esse acompanhamento mesmo, entendeu? Eu falo assim, porque quando eu falei, olha, a Andrea é muito. Falei com o Lucas, falei, ela é excelente profissional, porque eu vejo o dia a dia dela, entendeu? Dela trabalhando e como ouvidora da equipe, que não tem problema. E na pandemia eles foram incansáveis. Eu acho que não só aqui, né? No Brasil, no mundo todo, a profissão do fisioterapeuta foi muito valorizada e eu acho que deva ser mais até. Porque as pessoas falam muito da parte da enfermagem, do médico, mas esquece que o fisioterapeuta, sem ele, a coisa não funciona. Na pandemia, por que o fisioterapeuta cresceu, apareceu, né? Porque o paciente morria de complicação pulmonar no ventilador mecânico. E o fisioterapeuta é o profissional, o fisioterapeuta intensivista, é o profissional que gerencia o suporte ventilatório, é o profissional que está ali o tempo todo ajustando o nível de suporte para cada momento, de acordo com as mudanças clínicas do paciente. E é quem consegue fazer a saída, a retirada do paciente do suporte ventilatório. Porque quando a pessoa fica muito tempo em suporte ventilatório, ela entra em um descondicionamento ventilatório, ela perde músculos. E músculos responsáveis pela respiração, em movimentar a caixa torácica, promover as alavancas de movimento para expandir o pulmão. E aí, que esse paciente ficou ali respirando passivamente pelo ventilador, ele agora precisa treinar esses músculos, e treinamento muscular inspiratório é 100% fisioterapia,
o uso de resistores lineares pressóricos, fortalecimento e músculo respiratório, você não treina ele só com respiração, você treina ele com respiração e posturas, movimentos, mas não é de fisioterapia que a gente vai falar. Mas por isso, a gente tem alguns trabalhos agora que mostram que aumentou mais de 50% as vagas de fisioterapia em hospitais após a pandemia, né? A gente tem muito mais vagas ativas na atualidade do que tinha-se antes da pandemia para fisioterapeutas que atuam em terapia intensiva. Bom, Lucas, pode André, vamos seguir? lá. A gente já está chegando mesmo no final, 11, já quase meio-dia, 15 para o meio-dia. Assim, muitas. Acho que a gente pode, viu, André, fazer uma segunda rodada, né? E tem muito conteúdo para a gente falar ainda. Eu tenho certeza que é importante também para todo mundo ouvir, né, e participar junto com a gente. Eu vou deixar assim para vocês, quem quiser agora abrir o microfone, inclusive, agora a gente tem mais um tempinho ainda, mas perguntar mesmo e falar, quem quiser abrir o microfone e falar, perguntar ou mandar aqui no chat. As pessoas que colocaram já respondeu. Senão, o André já pode até chegar na conclusão. Eu vou pedir para que não saiam ainda, que fiquem. A gente chegou quase 75 pessoas aqui hoje ao vivo, nessa quarta-feira, né? Falar um pouquinho, perguntar e não sair, porque a gente vai tirar aquela fotinha que a gente sempre tira aqui, toda quarta, para compartilhar com vocês nas nossas redes sociais. Então, fiquem à vontade para ficar, não sair até o final. A Andrea vai dar ainda umas sugestões que eu estou vendo aqui na tela agora. E vão pensando nas Eu já pulei perguntas para que as vocês quiserem. sugestões. Bom, André, vamos gente, lá. olha só. Algumas sugestões para a gente tentar fechar aqui, porque eu falei bastante. Criar essa cultura do aprendizado contínuo é fundamental. Isso aí é todo dia, educação, é todo dia. Treinamento dos seus protocolos. Se você não tem os protocolos, você tem que criar e treinar a sua equipe. Estabelecer lideranças setoriais para acompanhar aquela equipe de trabalho, implementar reuniões de feedback, né, que são fundamentais para você avaliar o que já aconteceu e o que pode ser feito daqui para frente através do feed forward. Reuniões de alinhamento são fundamentais, discussão de casos clínicos, apresentação e análise crítica dos indicadores de desempenho e assistência. Se você não conhece seus resultados, não tem como você implementar nenhum plano de ação. Então, você tem que medir, conhecer e estabelecer novas metas. Atualização científica, inovação. A gente costuma fechar parcerias com algumas empresas que trazem esses dispositivos de mobilidade, novos ventiladores, novas tecnologias, para poder trazer e a gente ir apresentando e treinando a equipe. A mentoria de carreira, que é fundamental, as capacitações científicas, né? Estabelecer um plano de desenvolvimento com seus colaboradores, estabelecer parcerias internas e externas para o seu treinamento, capacitação. Por quê? Porque uma das barreiras que a gente tem é falta de apoio institucional, às vezes, falta de recurso financeiro, falta de tempo, falta de uma cultura de aprendizado, enfim, existem várias barreiras, mas não é disso que a gente vai falar. O que eu vou falar para vocês é o que a gente faz. A gente tem parceria com a Liga Acadêmica da Universidade, onde a gente promove eventos em parceria com a Liga. A gente tem o nosso café científico, que acontece quinzenalmente, onde a gente tem discussão de artigos científicos, publicações internacionais, onde a gente compartilha conhecimento, atualização. Nós temos o Reconecta, que é um programa de desenvolvimento de habilidades comportamentais. E aí a gente faz isso também em parceria com a psicologia, com o pessoal de RH, com outros profissionais externos,
E aí a gente vai trabalhando de acordo com as nossas demandas que a gente vem mapeando. A gente tem apresentação de indicadores, né? Aqui, ó, onde a gente senta com a equipe, faz análise crítica dos resultados, estabelece planos de ação para melhorar esses resultados. As reuniões, né, de alinhamento de equipe, beira do leito, nas unidades. O premiação, que a Lívia falou, a gente premia. Desculpa, gente, mas é que soltou o cabo aqui. Peraí. A gente premia os fisioterapeutas que tiveram as melhores avaliações dentro da avaliação 360, né, que são aqueles que estão comprometidos com as demandas institucionais e resultados dos pacientes. Treinamentos em loco, a gente não faz só treinamento em auditório, a gente vai dentro de alguns setores, com mapa mental em forma de banner, trabalhar problemas setoriais, com a equipe multidisciplinar. E aí a gente conversa com a enfermagem, com a fisioterapia, geralmente são aqueles temas que são temas de interação, como o problema da aspiração das vias aéreas, que eu falei agora há pouco. Esse treinamento que está aí, por exemplo, é um treinamento de um mapa mental da aspiração. A gente premia, né, profissionais, a gente promove treinamentos utilizando os próprios profissionais da empresa, que já têm mais experiências, que são os sêniors, para treinar os iniciantes, os júniores, aqueles que estão chegando. Então, ele vai passar todo o conhecimento dele. Isso no horário de trabalho, gente. Isso aqui é aquele horáriozinho que, ao invés de ficar de bate-papo lá, né, fazendo fofoca, é a hora que, gente, ó, vai estar tranquilo, 16 horas, a gente para ali para fazer um treinamento. Ou se for um treinamento grande, a gente vai marcar um dia, um horário específico, que a gente tem, inclusive, semanalmente, das 14 às 16. É hoje, toda quarta-feira. Isso vai acontecer. A gente convida alguns profissionais, né? No caso aqui, a psicóloga que está na foto de azul é minha filha, Fernanda. Ela veio com uma outra colega psicóloga falar sobre mentoria de carreira, né? Como desenvolver a sua carreira, tornar o seu currículo um currículo atraente. Então, a gente oferece tudo isso para os nossos colaboradores. Isso aqui é uma outra foto, eu com outro grupo, num Juiz de Fora, fazendo um curso com o número 1 da ventilação mecânica no Brasil. A gente conseguiu influenciar um grupo de pessoas para a gente ir buscar novos conhecimentos e aí nós nos tornamos os multiplicadores desse conhecimento dentro da nossa instituição para os nossos colegas que não tinham condições de ir até lá fazer o curso. Então, aí nós fomos disseminando esse conhecimento dentro da instituição. Então, é muito importante essa cultura, né? Você criar essa cultura. Quando você cria essa cultura, eu não sei se dá para vocês verem aqui nessa foto grande, que eu estou de calça verde, mas tem colaboradora gestante, tem duas na frente. Tem uma que está com o filho no colo. Era o dia da folga dela, ela quis vir, ela não é obrigada a vir. Ela quis vir para esse treinamento, porque ela não queria perder o treinamento. Então, isso é engajamento. Essas pessoas estão engajadas no mesmo propósito que você, de crescer, desenvolver e aperfeiçoar de forma continuada. Então, ela não quer perder nada, né? Então, você pode ver que alguns estão de uniformes e outros não estão. Esses que não estão, porque eles estão de folga e vieram aqui só para receber um treinamento. Então, a ideia é essa, né? Que a gente consiga desenvolver, engajar, inspirar, né? Para que a gente possa transformar os nossos colaboradores, né? Através da valorização do trabalho deles, da motivação diária, que é fundamental para manter essa equipe comprometida e produtiva, e, acima de tudo, humanizada. Né, que é o mais importante. Não é você ter a melhor tecnologia, o melhor conhecimento técnico, mas não ser um profissional humanizado, um profissional que sabe entregar um atendimento respeitando as crenças e valores do outro, né? Porque nós somos um ser
plural, né? Então, a gente tem que pensar na pessoa como um todo, no seu espírito, no seu corpo, na sua alma, aonde está a dor daquela pessoa. E eu espero ter trazido assim algo que tenha contribuído para vocês, para as instituições de vocês, e agradecer o convite, agradecer o Lucas, agradecer a Nívia, que me indicou, inclusive, para a equipe que me convidou, né? Para a pessoa que fez contato comigo inicialmente também, que agora eu não estou recordando o nome, me perdoa. Mas, assim, dizer que é um prazer, eu adoro compartilhar conhecimentos. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é trocar ideia, aprender com alguém algo novo e falar daquilo que eu desenvolvo. Andréia, eu que agradeço, assim, já obrigado, pelo aceite, né, de estar junto com a gente. Antes da gente se despedir, eu vou pedir para o pessoal que possa abrir a câmera. Eu estou vendo aqui já a Bruna, Janine, meu celular tocando aqui, a Bruna, Janine, Edilane, abriu de novo aqui já, o Ricardo, Marylands, a Nívia está com a gente, o Pedro Jorge. É, Vamos lá, vamos abrir. Agora eu tô vendo aqui, ó, o Berli. O Berli tá por aqui também. Um Berli, um Berli. Fala pra mim qual que é a... É um Berli? Umberli. Um Berli. Muito bom. E Da onde que você é, Umberli? Fala pra gente aí. Aproveitar que você tá aqui. Gostão Evangélico de Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha, Espírito Santo. Gente de Itaperuna, Itaperuna. tá Quem? pertinho de mim, É pertinho? É bem verdade. de Itaperuna. É verdade. Muito bom. A Janine está comentando aqui, engajar e inspirar profissionais de qualquer área é fundamental, né? E para todos. Eu acho que reflete, né, Janine? Ela foi bem oportuno mesmo. Eu vou parar o seu compartilhamento, Andréia, para a gente ver todo mundo na tela, grande aí, abrindo a câmera. Vamos lá, deixa eu só parar aqui. Isso, agora sim eu consigo ver todo mundo. A Janine, a Nívia, a Bruna, Edilane, HSVP, tô vendo aqui, não tô vendo o nome, tá aí, mas tá dando um tchauzinho pra gente aqui. Sabila Dias, Isabela e a Pamela, tô vendo só a Isabela ou só a Pamela. A Flávia. E a gente vai fazer uma foto, compartilhar nas redes sociais, tá? Lembrando que a gente sempre faz isso, né? Esse é o episódio 83, toda quarta-feira às 10 da manhã tem um conteúdo, um webinar voltado para instituições de saúde, instituições filantrópicas, particulares também, claro. Que vocês podem participar junto com a gente. Sigam a gente lá, @Azevedo Capacita no Instagram. Essa foto do pessoal que está aqui, a Flávia também que abriu agora aqui, vai estar junto com a gente, a Tatiane também, vai aparecer lá. Sigam a gente lá e compartilhem com o pessoal, tá? Para que a gente esteja junto aqui. E a Tatiane também, pessoal da federação lá, Federação do Estado de São Paulo, Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo está com a gente, Tatiane VSL. Ah lá, ó, até Sempre, apareceu agora, Tati. sempre, estava Já aqui, só estava, né? estava com certeza, do início ao fim. Andréia, parabéns, foi excelente. Obrigada, Mas Tatiana, acompanhando, comigo pela primeira vez. Muito bom. é, Bom, eu vou contar até três para a gente fazer aquela foto top que sempre acontece, para a gente compartilhar lá. Eu vou contar até três, podem se arrumar aí, eu tô vendo aí, ó. Pode se arrumar aí, vamos lá, se organizar, sair bonitinho, todo mundo sorrindo, né? Pessoal com, ó lá, a Karime, já chamei a Karime aqui, né, Karime? Vamos conversando pelo WhatsApp. Vamos lá. Um, dois, três. Foi. Bom, eu vou lembrar vocês para participarem do nosso grupo lá, coloquei aí o webinar, né? O webinar, grupo do webinar do Azevedo Capacita. Participe do grupo do WhatsApp lá. Essa nossa foto também vai rolar lá, a gravação de hoje, e recebam mais episódios aí. Os próximos episódios também tá rolando dentro do grupo. Eu sei que muitas pessoas estão aqui, estão compartilhando. A Anaísa acabou de abrir aqui, a Anaísa também com a gente.
Andréia, obrigado mais uma vez por estar com a gente, trazendo acho que conteúdo, né? Eu vi que as pessoas participaram aqui, recebi mensagens também, um feedback positivo. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pela atenção de todos. Pessoal, valeu. Até a próxima quarta-feira. Quarta-feira que vem estamos aqui mais uma vez. Sempre junto com a gente, hein? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.